Boa noite, meu nome é Eduardo e sou analista de sistemas. Minha esposa Juliana trabalha como terapeuta ocupacional. Nossas rotinas são lotadas de prazos, reuniões, atendimentos e telas, sempre muitas telas. Por isso, todo ano nos damos de presente uma pausa longe de tudo, sem celular, sem e-mail, sem nada. Só nós dois, natureza e silêncio. Pelo menos era isso que buscávamos quando alugamos aquela cabana no interior de Massachusetts. O anúncio a descrevia como isolada, cercada por natureza, perfeita para desconectar. Quando vimos as fotos, ela parecia saída de um filme. Um único prédio de madeira, envolto por uma vegetação densa e sem sinal de civilização nos arredores. Era tudo o que queríamos. Chegamos ao aeroporto mais próximo por volta das 4 da tarde. O plano era simples: comprar mantimentos, pegar um táxi até a cabana e esquecer do mundo por 3 dias. A viagem durou pouco mais de 1 hora, mas a estrada parecia se esticar. Depois de meia hora, os postes sumiram. Em seguida, a faixa de asfalto deu lugar à terra. E, por fim, o caminho era só um traçado apagado entre árvores espessas. O táxi nos deixou na entrada da trilha, dizendo que o carro não passaria dali. Caminhamos os últimos metros com as malas nas mãos, o chão já úmido pela umidade e coberto por folhas secas. A cabana apareceu de repente entre 2 troncos grossos. Era menor do que nas fotos, mas charmosa. Tinha um alpendre na frente, janelas pequenas e uma chaminé de tijolos. Ao entrar, o cheiro de madeira tomou conta. O piso rangia em pontos diferentes, o que não me incomodou. Tudo ali parecia antigo, mas sólido. A sala e a cozinha eram integradas com uma lareira de pedra no canto. A escada dava acesso a um mezanino de madeira baixa, onde ficava a cama. Tínhamos que engatinhar para nos deitar. Não havia cortinas, nem TV, e o sinal de celular já estava morto há muito. Era isso que queríamos. Silêncio, paz. Na primeira noite fizemos fondue e abrimos uma garrafa de vinho. Conversamos sobre o futuro, sobre talvez tentarmos um filho, sobre a sensação boa de estar longe de tudo. Foi por volta das 23 quando ouvimos o som. Era leve, mas claro, passos. Não na madeira, mas na grama ao redor da cabana. Juliana parou de falar na mesma hora. Ficamos em silêncio, ouvindo 2, 3 passos. Depois parou. Levantei, fui até a janela, mas lá fora era breu total. Só o contorno das árvores parados, imóveis, acendia a luz do alpendre. A claridade desenhou parte do mato, e só. Disse a ela que poderia ser um animal, talvez um veado, algo comum naquela área. Mas havia algo estranho no ritmo dos passos, não arrastado, nem rápido demais. Era como se alguém tivesse pisado com cuidado, tentando não chamar atenção. Minutos depois o som voltou, só que dessa vez em outro ponto, mais próximo do fundo. Juliana sugeriu trancarmos a porta e subirmos para o mezanino. Fizemos isso. Ficamos lá em cima, deitados, mas acordados. Eu tentava racionalizar. Talvez um lenhador, alguém que conhece a região, que tem uma cabana por perto, mas eu sabia que não havia outras cabanas por quilômetros. Essa era a promessa do lugar. Já passava de meia-noite quando o barulho veio do telhado. A estrutura rangeu como se alguém estivesse caminhando ali em cima. Juliana agarrou meu braço e olhou para mim sem dizer nada. Levantei devagar, tentando ouvir. 3 passos, depois mais 2. Nada abrupto. Era como se alguém soubesse onde pisar para não fazer barulho demais. Fiquei alguns minutos ali parado, esperando algum som novo. Então veio algo que me fez gelar de verdade. Uma batida bem leve na janela da cozinha. Não foi pancada, não foi vento. Foi algo controlado. E aconteceu de novo. 1, 2, 3 vezes. Sempre no mesmo ritmo. Desci com cuidado e fui até a cozinha. A janela estava fechada. Não dava para ver nada lá fora, só meu próprio reflexo. Fiquei ali parado esperando mais um som, mas tudo ficou quieto. Quando voltei para cima, Juliana estava sentada, olhos abertos. Disse que havia escutado algo arranhando a parede, na parte de trás da cabana, como se unhas deslizassem devagar pela madeira. Não sabíamos o que fazer. Sem carro, sem sinal, sem vizinhos. Decidimos que, se algo mais acontecesse, correríamos pela trilha de volta até a estrada. Seria perigoso, mas parecia melhor do que esperar ali. O resto da madrugada passou em silêncio. Dormimos aos poucos em turnos.
O dia seguinte amanheceu úmido. O chão do lado de fora estava coberto por marcas, pegadas. Mas não era isso que me assustou. Eram pegadas descalças. Longas, magras, como de alguém que andou por muito tempo sem sapato. Dava para ver o caminho indo e voltando ao redor da cabana. Mas o que me fez sentir algo que nunca senti antes foi o que estava desenhado na parede de trás. Era uma mão, com os dedos muito longos, marcados em fuligem, como se alguém tivesse colocado a mão ali, suja de cinzas, e deixado uma impressão com calma, quase cuidadosa. E abaixo da marca havia algo rabiscado com o mesmo material, um símbolo que não reconheci. Parecia um losango atravessado por linhas verticais. Tiramos uma foto, mas a imagem apareceu borrada no celular, mesmo com a câmera funcionando normalmente. Passamos o dia tensos. Juliana queria ir embora, mas a estrada era longa demais para irmos a pé com as malas. O tempo fechou à tarde. Nuvens pesadas cobriram o céu e uma garoa fina começou a cair. Ficamos dentro, tentando manter a calma. Naquela noite, antes de escurecer, trancamos tudo. Colocamos um móvel pesado na frente da porta e dormimos com facas de cozinha ao lado da cama. Não sei se dormimos mesmo. Meus olhos ardiam, mas eu não conseguia parar de ouvir sons que talvez nem estivessem ali. Foi por volta das 3 da manhã que tudo piorou. A lareira, que não usamos naquele dia, acendeu sozinha. Primeiro pequenas brasas, depois uma chama firme. Eu e Juliana estávamos no mezanino. Sentamos na mesma hora. O cheiro era forte, mas não era de madeira. Era algo adocicado, químico, como plástico queimando. Desci correndo com um balde d'água, mas antes que eu chegasse, as chamas simplesmente sumiram, como se alguém tivesse apagado com um sopro. Só que a lenha ainda estava lá seca, intocada. Juliana já estava no meio da escada quando ouvimos o barulho mais estranho de todos. Vinha do quarto de cima, só que nós dois estávamos ali. Era um som como se alguém tivesse engatinhado sobre o colchão, empurrando com o peso do corpo. Subimos devagar. A cama estava afundada, como se alguém estivesse deitado nela. Mas não havia ninguém, apenas o formato, um corpo invisível deitado do nosso lado, como se sempre estivesse ali. Na manhã seguinte fomos embora sem olhar para trás. Pegamos a trilha com as malas nas costas, andamos por horas até conseguir sinal e chamar um carro. Passamos os 2 dias seguintes no hotel, em silêncio. Não voltamos a falar sobre isso, não sei o que era aquilo, nem se alguém vive ali naquela floresta, mas tenho certeza de que não era a gente. E também tenho certeza de que, seja lá o que for, não queria que a gente tivesse ido embora. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Por motivos de privacidade, vou mudar ou omitir os nomes reais, mas me atrevo a compartilhar esta história depois de muitos anos. Sou uma pessoa que sempre diz que não acredita em coisas paranormais, mas sou de Tijuana, uma cidade fronteiriça no estado da Baja Califórnia, no México. Devido ao abundante fluxo de imigrantes, tive contato com muitas pessoas que tentam cruzar de forma ilegal para os Estados Unidos e, por uma razão ou outra, acabam aqui em Tijuana. Um dia, conversando no meu trabalho com um colega, percebi que ele estava um pouco triste e desanimado. Perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu: "Hoje faz 3 anos que cheguei a esta cidade. Posso te contar algo, mas não ria de mim." Isso me surpreendeu, pois ele era uma pessoa muito séria. Ele começou então a contar sua travessia para chegar aos Estados Unidos desde sua terra natal, Durango. No início, tudo parecia normal. Eu já tinha ouvido muitas histórias semelhantes aqui em Tijuana. Essas histórias de pessoas que não conseguem cruzar para os Estados Unidos e ficam aqui são comuns. O estranho na história do meu colega começa quando ele chega ao estado de Chihuahua. Ele disse que a pessoa que os levava num caminhão os deixou em um ponto e disse: "Aqui eu deixo vocês. Vão caminhar umas 3 ou 4 horas nessa direção para o Nordeste. Vão chegar a um acampamento onde estará o coiote." Coiote é como se chama as pessoas que ajudam a cruzar para os Estados Unidos de forma ilegal. Segundo meu colega, eram aproximadamente 4 da tarde quando começaram a caminhar. Depois de cerca de 1h30 de caminhada,
Ele começou a se sentir nervoso, porque quanto mais caminhavam, mais entravam na zona montanhosa. Isso lhe deu uma má sensação. Ele já não estava muito convencido de seguir o caminho. É bem sabido que os coiotes às vezes abandonam as pessoas à própria sorte, sem cruzá-las para o outro lado. Passada mais uma hora, aproximadamente, já estavam muito dentro da serra e não se via nenhum indício de algum assentamento ou de gente por quilômetros à frente. Meu colega e outra pessoa decidiram voltar para a estrada. Os demais se negaram e preferiram seguir adiante. Ele disse que era época de outono e na serra fazia muito frio. Já tinham caminhado aproximadamente uma hora de volta quando o frio se tornou insuportável. Ao longe, viram uma luz que vinha de um morro. Pensaram imediatamente que poderia ser o coiote. Então se apressaram a subir. Mas o que encontraram lá em cima foi uma caverna. Não havia luzes nem nada que indicasse que alguém havia estado ali. Eles se olharam e, como o frio era tão intenso, decidiram passar a noite na caverna e no dia seguinte veriam como voltariam para suas cidades. Depois de alguns minutos, meu colega conseguiu adormecer. Acordou por volta das 6 da manhã. Quando percebeu que seu companheiro não estava lá, o que achou muito estranho. Gritou por minutos para ver se ele aparecia. De repente sentiu que algo se aproximava, mas de dentro da caverna. Virou-se imediatamente e viu seu companheiro. A caverna parecia ser muito profunda, mas a entrada era muito pequena, não tinha mais de 1 metro de altura. Quando viu que seu companheiro saía da caverna, imediatamente notou que algo estava muito errado. Aquele homem não parecia ser ele mesmo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Seu companheiro tinha entre 30 e 35 anos, mas quando saiu da caverna naquela manhã parecia ter mais de 50. O cabelo estava grisalho, tinha rugas. Sua pele parecia como se tivesse ficado ao sol por horas. Tinha até bolhas. O homem balbuciava e não dizia nada coerente, nem conseguia ficar em pé. Ele adormeceu e cerca de 1 hora depois, meu colega o acordou para que pudessem sair dali. Como pôde, o arrastou para descer o morro e, uma vez lá embaixo, conseguiu carregá-lo para caminhar até a estrada. Quando chegaram, esperaram cerca de 40 minutos até que passou um caminhão carregando feno. Meu colega pediu carona e entre ele e o motorista carregaram o homem e o colocaram no caminhão que os levou até o povoado mais próximo. Uma vez no povoado, levaram o homem ao único médico do local, que o examinou e, após uma extensa revisão, disse que o homem tinha um quadro muito grave de desnutrição e estava desidratado, como se não tivesse tomado água nos últimos dias. Isso não fazia sentido, já que eles carregavam água e comida em suas mochilas. Naquele mesmo dia, mais tarde, o homem acordou e finalmente conseguiu falar. Quando viu meu colega, contou-lhe o que havia acontecido. Ele disse que quando adormeceram na caverna, acordou de repente e ouviu vozes que vinham de muito dentro. Ficou curioso por haver mais gente ali dentro, então lembrou da luz que haviam visto e decidiu caminhar alguns passos na escuridão para ver o que encontrava. Caminhou e caminhou na escuridão e, uma vez dentro, notou que a caverna era muito grande. Notou que havia pessoas lá embaixo, mas vestidas com roupas que não eram da época. Na verdade, não pareciam nem da região. Eram de pele muito branca, mas com roupas que pareciam de indígenas e falavam em uma língua que ele desconhecia. Uma mulher o notou de repente, olhando para eles na escuridão. Ela se aproximou dele, era muito mais alta que ele. 3 maçãs, quando ele comeu uma delas, começou a sentir dor em todo o corpo. Depois disso, viu uma luz que o cegava e caiu no chão. Ele ouviu então que gritavam seu nome e quis seguir o chamado. Em seguida, estava se arrastando para fora da caverna. Quando contou tudo isso, obviamente, meu colega ficou assustado e por mais incrível que parecesse a história, o homem parecia mais velho do que no dia anterior e isso não tinha nenhuma explicação. Para não alongar muito a história, meu colega perdeu a localização da caverna, já que não sabia exatamente em que quilômetro da estrada estavam. Depois disso, não quis voltar. Decidiu continuar sua jornada, mas agora em direção ao oeste até chegar a Tijuana, onde ficou. A última coisa que me contou é que, 1 ano depois, ligou para o celular do homem e sua mãe atendeu. Infelizmente, aquele companheiro de viagem morreu. Depois que recuperou suas forças, voltou para seu povoado, onde viveu mais 1 ano. Mas a mãe disse que ele nunca se recuperou totalmente, pelo contrário,
Foi perdendo forças e massa muscular aos poucos. Sendo pessoas de recursos muito escassos, provavelmente nunca fizeram os exames correspondentes. Segundo a mãe, o cadáver daquele homem era pequeno e magro, como o de uma criança, como se algo tivesse consumido seu corpo. Insisto, não sou crente, mas o que meu colega me contou naquele dia me deixou mal, muito pensativo. Algo nas suas palavras me fazia pensar que tudo foi real. Dando sequência, vamos a mais um relato. Isso aconteceu numa época da minha vida, há mais de 2 décadas, quando eu trabalhava como entregador de comida, antes de existirem esses aplicativos de entrega. Um amigo me recomendou para o restaurante, já que era a única forma de contratarem funcionários. O salário era exageradamente alto e no contrato especificava que não podíamos revelar essa quantia. Era uma informação completamente confidencial. Não cumprir isso provocaria problemas sérios e até legais, especialmente após a assinatura. Sempre me perguntei como era possível que um restaurante comum, sem nada extravagante, pagasse um salário como aquele. Já havia recebido o conselho de manter a boca fechada e o acatei perfeitamente, até mesmo entre meus colegas. A verdade é que, até aquele dia, nada realmente estranho havia acontecido. O ambiente de trabalho era frio, não em temperatura, mas na forma como éramos tratados. Não havia conversas entre os donos e os funcionários, só ordens secas, e ninguém questionava nada. A comida ia sempre embalada do mesmo jeito, para os mesmos endereços, em horários fixos. Poucos clientes, sempre os mesmos. Só depois comecei a pensar nisso. Na época achava apenas estranho, mas não suspeito. Nunca houve reclamação, nunca um cliente novo. Foi então que me designaram a entrega que mudaria a minha vida para sempre. Meu próprio chefe me atribuiu pessoalmente e não enviou ninguém. Ele me disse que eu era um dos melhores trabalhadores. Eu não entendia por que ele dizia isso naquele momento, mas devo confessar que me senti bem e fui um pouco mais motivado para entregar o pedido. Ao chegar, percebi que a casa era muito luxuosa, uma mansão, em poucas palavras, diferente de todas as outras. Cercas altas, portão automático, silêncio absoluto em volta, nenhum som de trânsito, vizinhos, nem mesmo animais. Admirava a residência antes de tocar a campainha, coisa que no final nem consegui fazer. Sem perceber, algumas pessoas chegaram por trás e colocaram um pano no meu rosto que em poucos segundos me fez desmaiar. Acordei com dor na nuca e o gosto amargo de pano na boca. Estava amarrado em uma cadeira pesada em uma sala sem janelas, iluminada apenas por velas que tremeluziram quando mexi a cabeça. As paredes eram negras, mas consegui identificar símbolos pintados de vermelho nelas. Pentagramas, serpentes, chifres. Havia também marcas riscadas no chão e no centro algo que parecia ter sido queimado recentemente. Eu tentava me convencer de que era só encenação, uma espécie de trote macabro, mas a aflição no meu peito não deixava espaço para dúvida. Foi quando uma mulher apareceu, escoltada por homens usando túnicas negras. Ela se aproximou como quem analisa um objeto. Me olhou por um tempo longo demais e disse, com uma calma que parecia ensaiada, queriam me sacrificar. Não usou eufemismos. Era isso, um sacrifício. Disse que eu havia sido escolhido por sorte e que meu sangue serviria para abrir os caminhos. Era uma seita que adorava o demônio Abaddon. O nome me soou falso, quase caricato. Mas tudo ali parecia tão planejado, tão real, que rir daquilo teria sido o fim. Instantes antes de agirem com a faca, apareceu outra mulher. Usava uma túnica branca, rosto coberto por um véu transparente. Disse com firmeza que eu não podia ser sacrificado, que a inicial do meu nome não correspondia ao que o demônio queria naquele mês. Aquilo me confundiu mais do que me aliviou. Começaram a discutir entre si até que chegaram a uma decisão. Me obrigaram a ligar para outro entregador, um colega de trabalho. Eles me deram um roteiro. Eu devia convencê-lo a vir com a desculpa de uma boa gorjeta, um cliente VIP que pedia discrição. Eu me recusei no começo. Então veio a tortura. Não física de imediato, mas psicológica. Um deles me mostrou uma foto da minha mãe. Era atual, tirada de longe, mas nítida. Estavam observando a gente há tempos. Disse que se eu não colaborasse, ela seria a próxima. Eu chorei, implorei. Meus joelhos batiam na madeira da cadeira sem que eu pudesse parar.
No fim cedi, liguei, disse tudo o que haviam mandado. Inventei um cliente generoso que pagaria em dinheiro. Meu colega topou. 25 minutos depois, ouvi o portão abrir, ouvi seus passos hesitantes. Ele também admirava a casa. Também não chegou a tocar a campainha. Fizeram com ele o mesmo que fizeram comigo. E me soltaram, mas de um jeito cruel. Me colocaram de pé, com o braço esquerdo fraturado e um gosto metálico na boca, e me obrigaram a assistir. O prenderam na mesma cadeira e, antes de qualquer coisa, o deixaram me ver. Ele entendeu tudo. O olhar dele, misto de dor e decepção, nunca mais saiu da minha cabeça. Não foi um sacrifício direto. Eles o feriram lentamente, com cortes precisos, deixando-o consciente o tempo todo. Entre as pausas, cantavam em uma língua que nunca ouvi antes. O cheiro de sangue era sufocante. Cada vez que ele gritava, eu sentia como se meu estômago fosse se virar por dentro. Durou quase 1 hora. E, quando ele finalmente morreu, os olhos ainda estavam abertos, me olhando. Eles me liberaram. Jogaram minhas roupas sujas num saco plástico e disseram que, se eu falasse algo, fariam pior com minha mãe. Mencionaram o nome completo dela, o bairro, o mercado onde ela fazia compras. Voltei para casa dirigindo com uma mão só. Não passei no hospital, não tive coragem de contar. Minha mãe viu meu estado, mas disse que não queria saber. Só chorou enquanto me ajudava a deitar. Dorme com febre por 2 dias. Quando consegui me levantar, fui direto ao trabalho, peguei o pouco dinheiro que me deviam e pedi demissão. Não dei explicações. Um mês depois, soube que o restaurante havia fechado. Boatos diziam que os donos tinham sido presos por envolvimento com algo obscuro, mas nada saiu nos jornais. Um cliente fixo sumiu do bairro também. Outros colegas que trabalhavam comigo foram embora do estado. Ninguém mais quis falar no assunto. Hoje moro em outra cidade. Vida nova, nome limpo. Mas isso não me deixa em paz. Ainda sonho com aquele quarto, com os gritos dele, com o som das velas se apagando aos poucos. Não importa o quanto eu mude de endereço, o que aconteceu vai comigo. Sei que um dia, de alguma forma, vou pagar pelo que fiz. E quando esse dia chegar, espero ter coragem de olhar para quem vier me cobrar. Mesmo que eu já saiba quem vai ser. Tem quem escute e ache tudo invenção, mas quem já passou por algo assim sabe como é. Já viveu algo parecido? Comenta aí. E agora vem comigo para o próximo relato. Uma entrega a domicílio me fez perceber que no mundo existem muitos mistérios que o homem ainda não descobriu ou que foram descobertos, mas mantidos em segredo. Seja qual for a razão, até hoje não tive coragem de contar nada a ninguém pelo medo de que pensassem que eu estava enlouquecendo ou que perdi a cabeça. Isso aconteceu enquanto eu trabalhava como entregador em um restaurante de comida japonesa. Eu me dava bem com todos, especialmente com minha chefe, que me dava boa parte da gorjeta no final do dia. A gente tinha algo acontecendo entre nós, né? Às vezes éramos os últimos a ficar no restaurante, em outras íamos embora cedo, e ela usava a desculpa de que ia me dar uma carona só porque era no caminho e gostava de dirigir. Nunca soube se alguns colegas perceberam isso, mas por medo de serem demitidos, não diziam nada. Eu não me importava. Ela era muito bonita e alegrava minhas noites só de vê-la. Apesar de tudo isso, uma noite pôs fim não só a esse romance, mas ao meu trabalho nesse restaurante. Fui atribuído a um pedido como qualquer outro, me deram um papel com o endereço e o nome de quem o fez. O problema é que, a caminho desse lugar, recebi uma ligação de um homem que dizia me conhecer. Ele me disse que me daria uma grande gorjeta se a comida que eu levava não fosse entregue onde deveria, mas onde ele me dissesse. Ele insistiu que eu entregasse a comida para ele, mencionando o dinheiro, e com isso me convenceu. Ele me deu o endereço e eu mudei minha rota indo para onde ele me indicou. Não sei porquê, mas quando estava chegando comecei a ter uma estranha sensação e, em mais de uma ocasião, quase perdi o equilíbrio da moto e caí. Tive sorte de as ruas estarem vazias naquela hora, ou teria tido um acidente grave. Cheguei onde aquele homem me disse, mas era um estacionamento. A princípio não vi ninguém. Tentei ligar para ele e então ouvi o telefone tocar. Segui o som, caminhando lentamente. A ideia de que talvez quem me ligou estava escondido atrás de algum carro ou dentro dele passou pela minha mente, mas não foi assim. Olhei entre 2 caminhonetes e então vi a cena que me perseguiria pelo resto da minha vida
Um corpo sem vida estava no chão, um celular tocando ao lado, e em cima dele estava um homem, aparentemente um homem, mas com pelagem negra por todo o corpo, comportando-se como um animal e coberto de sangue daquele homem. Fiquei congelado e, sem perceber, soltei um suspiro abafado que ele conseguiu ouvir. Aquele homem levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos selvagens, sem vida, como se não sentisse emoções. Não parecia um homem disfarçado. Era algo mais, uma espécie de criatura das lendas. Recuperando o controle do meu corpo, recuei lentamente, tentando não fazer barulho, apesar de ele já ter me visto. Aquela coisa rosnou, mas não se moveu da posição sobre o corpo. Dei meia volta e me dirigi à minha moto, tentando não entrar em pânico. O motor ligou e imediatamente acelerei, afastando-me daquele estacionamento com o coração batendo a 1000 por hora. Enquanto voltava ao restaurante, tentei me acalmar e pensar no que deveria fazer. Não podia voltar lá como se nada tivesse acontecido. Tinha que contar a alguém, mas a quem? A polícia? A chefe? Quem acreditaria em mim? Decidi que o melhor era falar com minha chefe. Ela sempre foi compreensiva comigo e talvez pudesse me ajudar a encontrar uma solução. Quando cheguei ao restaurante, ela já estava fechando. Sua expressão se tornou preocupada ao me ver tão alterado. Contei tudo, desde a ligação do homem, que deduzi ser aquele no chão, até a criatura no estacionamento. Seus olhos arregalaram com cada palavra, mas ela não me interrompeu. Fomos juntos à delegacia de polícia e relatamos a história. Os policiais não acreditaram, claro, mas a seriedade na nossa voz e nos detalhes os convenceram de que pelo menos deveria investigar. No dia seguinte, o noticiário local falava de um assassinato em um estacionamento, mas não mencionaram nada sobre a criatura que vi. Me perguntei se as autoridades decidiram manter essa parte em segredo para evitar o pânico ou talvez soubessem algo que eu não sabia. Nos dias seguintes, me senti observado como se alguém estivesse me vigiando. Passaram-se semanas e minha vida parecia voltar ao normal. Tirei alguns dias, mas voltei a trabalhar no mesmo restaurante, tentando esquecer o ocorrido. Uma noite, enquanto fechava o restaurante, minha chefe se aproximou de mim, mas não da maneira que fazia antes, e sim como se quisesse me contar algo. E, de fato, foi isso que ela fez. A criatura que você viu não é a única. Existem mais delas. Meu tio pertence a uma sociedade que se esconde entre nós. Alguns podem ser tranquilos, mas há outros, como aquele, que podem ser muito perigosos. Você não pode dizer nada do que viu, pois pode estar em grande perigo se tentar tornar isso público. Fiquei travado, sem conseguir processar o que ela estava dizendo. Não sabia o que fazer ou dizer. Fiquei sem palavras e apenas disse que precisava ir. Se eu não tivesse visto o que vi, nunca teria acreditado nisso. Mas após o que vi, como iria reagir? No dia seguinte, recebi uma mensagem dela dizendo para eu não voltar ao trabalho, que era o melhor, e nunca mais soube dela desde esse dia. Vivo com a certeza de que o mundo é muito mais misterioso e perigoso do que jamais imaginei. Talvez ninguém acredite na minha experiência, mas eu sei o que vi. Agora seguimos com o próximo relato. Meu nome é Norberto e essa história foi contada pelo meu avô, que descansa em paz. Foi algo aterrorizante que aconteceu com ele e seu amigo enquanto dirigiam um caminhão pelas estradas do México. Isso aconteceu há muitos anos e ele sempre contava essa história em cada reunião de família. Ele dizia que estava viajando com um amigo, conversando, já era noite, embora ele não se lembrasse da hora exata. A estrada estava escura e, de repente, eles entraram num trecho onde chovia muito forte, o que lhes pareceu estranho porque sempre se informavam das condições climáticas antes de pegar a estrada e não havia previsão de chuva naquela região. Por conta da chuva, vinham devagar e com muita cautela. Meu avô conta que, do nada, seu amigo ficou sério. Até então ele vinha rindo e conversando sem parar, mas de repente sua expressão mudou. Ele começou a dizer ao meu avô que precisava ir ao banheiro e que ele deveria parar em algum lugar na beira da estrada para descer e fazer suas necessidades. Meu avô disse a ele que isso era impossível, pois estavam em uma área onde só havia morros nas laterais, sem onde parar. Além de a chuva ser muito intensa para descerem naquelas condições, aumentando o perigo de sofrerem um acidente. Apesar disso, o amigo foi muito insistente, dizendo que não aguentava mais e que precisava parar imediatamente. Meu avô, que era uma pessoa calma, começou a se irritar com tanta insistência, já que seu amigo parecia não entender o perigo da situação.
Quando finalmente saíram daquela área, a chuva já havia se acalmado um pouco. Meu avô saiu da estrada e estacionou no mato para que seu amigo pudesse ir ao banheiro. O que aconteceu a seguir surpreendeu meu avô. Seu amigo pediu que ele o acompanhasse. Meu avô brincou, dizendo que iria deixá-lo ali, mas ao ver a expressão preocupada do amigo, decidiu sair com ele. O rapaz o puxou para longe do caminhão e disse que havia mais alguém na cabine, que ficava o tempo todo olhando para ele pelo retrovisor, logo atrás do meu avô, por isso ele não conseguia ver. Ele acrescentou que a pessoa tinha olhos grandes e um sorriso muito branco e grande que o observava constantemente. Meu avô, incrédulo, riu e voltou para o caminhão, achando que o amigo estava apenas brincando. Porém, ao voltar para a frente do caminhão, na escada para subir, ele viu pegadas de lama. Pareciam pegadas enormes, como se um galo gigante tivesse saído do caminhão. Ele entrou no veículo, verificou a cabine, acendeu a luz e a única coisa que encontrou foi algo parecido com cinzas espalhadas por toda a cama, algo que ele não conseguiu explicar, pois quando começaram a viagem, estava tudo muito limpo e o lençol branco como sempre. Ele chamou o amigo e mostrou as pegadas e as cinzas. Ambos ficaram com medo, mas continuaram a viagem. Quando chegaram ao destino, já de madrugada, o amigo de meu avô, que também usava o caminhão de vez em quando, disse que talvez soubesse o motivo do que havia acontecido. Ele revelou que, na semana anterior, quando meu avô me emprestou o caminhão, ele pegou uma mulher da vida. Sem entrar em detalhes, o amigo contou que, após o encontro, a mulher pediu uma quantia muito grande em dinheiro e, quando ele se recusou a pagar, ela o ameaçou, dizendo que algo muito ruim aconteceria com ele. Meu avô ficou desconcertado. Por um lado, irritado com o que o amigo havia feito dentro de seu caminhão. Por outro, sem saber se acreditava nessas coisas. Embora ele não fosse de acreditar em superstições, não conseguia encontrar uma explicação para o que havia acontecido naquela noite. Talvez a mulher fosse uma bruxa e pensasse que o caminhão pertencia ao amigo do meu avô, lançando uma maldição sobre ele. Para garantir, meu avô falou com um padre, que abençoou o caminhão, e nada mais aconteceu com o veículo. No entanto, o amigo dele relatou ter presenciado acontecimentos estranhos em sua casa. Ele avistava figuras sombrias e aterrorizantes. Sentia arrepios repentinos pelo corpo que persistiam e, em algumas noites, acordava subitamente, dominado por um medo indescritível. 2 meses depois, o amigo de meu avô adoeceu gravemente e, em poucos dias, faleceu abruptamente de parada cardíaca. Não posso afirmar que a mulher ou bruxa foi a causa desse infortúnio, porém a coincidência é muito estranha. Na época ele tinha 50 anos e desfrutava de excelente saúde, o que torna esse desfecho ainda mais misterioso. A interpretação fica a critério pessoal. Essa é a história do meu avô. Agradeço pela atenção. Vamos para a próxima história, com mais um relato que chama atenção pelo que revela. Olá, meu nome é Pablo e sou de Tijuana, na Baja Califórnia, no México. Por muitos anos fui membro da Igreja Mórmon e nela fui chamado a prestar serviço durante 2 anos como missionário fora de casa no sul do país, pelos arredores dos estados de Tabasco, Chiapas e Veracruz. Também visitei outros países, como a Argentina e o Brasil. Todo o meu tempo lá foi enriquecedor, como descreviam meus companheiros ex-missionários. No entanto, tive uma experiência um pouco fora do comum, especificamente na cidade de Tenosik, em Tabasco. Nessas partes do sul do México, é muito comum acreditar e praticar a bruxaria, entre outras coisas ainda mais perturbadoras. Um dia, uma irmã da igreja nos chamou. Ela queria que fizéssemos uma oração para sua vizinha, que estava se sentindo mal há vários dias. O nome dela era Isabel. Quando chegamos à casa da senhora, notamos que havia cerca de 6 pessoas que nos cumprimentaram e conversaram normalmente conosco. Isabel, que estava com mal-estar, estava sentada no meio da sala, sem falar nem se mover, olhando fixamente para a porta. Tentamos conversar com ela, perguntar como estava, mas sem sucesso. Ela ficou em silêncio e não disse sequer uma palavra. Quando começamos a oração, colocamos as mãos sobre sua cabeça e eu comecei a proferir as palavras, orando a Deus para que abençoasse
Naquele momento, meus braços começaram a suar muito. Eu sentia muito calor e minhas mãos tremiam. Mas isso não era o mais estranho. O realmente estranho foi que Isabel começou a falar num dialeto que eu não reconhecia. Dizia palavras que não eram em espanhol nem em outro idioma que eu já tivesse ouvido antes. Sabia que há lugares onde se falam dialetos indígenas, mas naquela cidade isso não era nada comum. Lembro muito de uma frase que disse enquanto fazia a oração: Deus ajude a irmã a se libertar de qualquer mal que esteja afligindo seu corpo ou sua alma. Depois de dizer essas palavras, a senhora se levantou e foi rapidamente até a pia da cozinha. Meu companheiro missionário e eu nos apressamos para ver o que estava acontecendo. Ao que parecia, ela estava vomitando. Eu segurei suas costas e ela segurou meu braço para dar suporte. Foi aí que nos demos conta de que ela estava vomitando uma massa de cor muito escura, um preto intenso, como se fosse tinta. Meu companheiro e eu ficamos paralisados, pois quando ela terminou de vomitar tudo e voltamos para a sala com os outros, Isabel começou a falar normalmente. Nos cumprimentou e perguntou o que fazíamos por lá, se podia nos oferecer algo. Nos olhamos sem saber o que responder. Dissemos que estávamos apenas visitando para ver como ela estava. Depois disso, a irmã que nos havia chamado inicialmente nos disse que dias antes, Isabel encontrou na porta de sua casa uma maçã com algumas velas ao redor e um líquido que tinha um cheiro muito estranho. Ao que parecia, ela foi vítima de alguém que tinha algo contra ela. Não estou seguro do que foi tudo isso, mas o que posso afirmar é que depois disso fiquei com uma sensação estranha nos dias seguintes. No final, apenas tentei seguir em frente e não pensar mais no que havia acontecido. Me diz aí nos comentários qual dessas histórias já te deixou olhando para trás no corredor escuro. Agora segura firme, porque o próximo já vai começar. O que aconteceu na casa dos meus pais me fez sentir a necessidade de compartilhar com vocês o que estava acontecendo desde que habitamos a Casa do Poço. A casa dos meus pais fica atrás de uma igreja abandonada e conta com um poço de água que é funcional. Nunca havia deixado de ter água nas torneiras até há alguns meses, quando começou uma seca em minha cidade. Quando você se aproxima desse poço, sente o corpo gelado, um arrepio que, quando éramos crianças, atribuíamos à profundidade do mesmo. E digo atribuímos porque desde que ouvimos ruídos e vozes que nos chamavam, deixamos de pensar nisso. Certo dia daqueles estranhos, depois de almoçar e ver televisão, eu estava brincando com meu irmão. Naquela época tínhamos 13 e 10 anos, respectivamente. Ouvimos ruídos de pessoas conversando que vinham do quintal onde está o poço. Não demos importância, achávamos que minha mãe tinha visitas, até que ouvimos, num tom de voz baixa, nos chamarem. Crianças, venham! Descemos para o quintal, mas não havia absolutamente ninguém. Gritamos para nossa mãe, perguntando o que estava acontecendo, mas não houve resposta. Decidimos continuar brincando e subir as escadas, mas, justo ao chegar na metade delas, ouvimos a porta de entrada se abrir. Era nossa mãe chegando da vendinha com um macarrão para o almoço. Meu irmão me olhou horrorizado e perguntou: "Você também ouviu que nos chamaram, não ouviu?" Só pude responder que sim, mas que talvez fosse nossa vizinha. Eu não queria assustá-lo e estragar aquela tarde. Naquele momento não sabíamos, mas seria o primeiro de muitos episódios estranhos que ocorreriam ali. De todos esses, o que marcaria meu medo de me aproximar daquele maldito poço foi o que aconteceu exatamente no dia 20 de janeiro de 2015, um dia antes do meu aniversário. Eu estava sozinho em casa. Meus pais e meus irmãos tinham ido à praia e, como todo adolescente, aquele seria o fim de semana perfeito. Eu teria a casa só para mim, para desfrutar e estrear minha nova televisão. Estava na cozinha preparando minha comida quando ouvi novamente aquele maldito "criança, venha". Mas dessa vez ouvi bem perto do meu ouvido. Estava certo de que não havia ninguém naquele momento, então tentei simplesmente não ouvir. Sei que talvez não faça sentido, mas foi isso que fiz, ignorei. Voltei a ouvir alguns minutos depois, mas agora longe. O medo começou a tomar conta de todo o meu corpo. Ignorei, mas aquele seria o início do fim de semana mais aterrorizante da minha vida. Terminei de comer e, ao subir as escadas, justo no meio da sala, vi um vulto negro com o braço direito estendido.
Estava imóvel e permaneceu ali até que eu olhasse completamente, então desapareceu, não sem antes eu ouvir mais uma vez: "Criança, venha." Corri como nunca para o meu quarto, tentei me acalmar, dar menos importância, tentar acreditar que tinha sido apenas minha imaginação. Por algumas horas tudo permaneceu calmo, tirei um cochilo, mas não conseguia tirar da minha mente aquela voz. O que acabou com aquele cochilo foi ouvir alguém batendo na minha porta. Batiam da maneira que minha mãe sempre faz, 4 vezes, com um ritmo peculiar. Levantei-me desorientado, achando que já tinham chegado, mas meus pais só chegariam na terça-feira. Naquele momento, fiquei observando a porta, quando ouvi novamente, com a mesma voz, exatamente a mesma voz da minha mãe: "Breno, venha, desça." Fiquei em choque, não sabia o que fazer. Peguei meu escapulário, que sempre mantenho debaixo do travesseiro, e quis rezar, mas esqueci as orações. Não consegui completar nem um Pai Nosso. Fechei os olhos, acreditando que era um sonho, mas ouvi de novo alguém batendo na porta. Só que agora o som vinha do quarto dos meus pais. Levantei-me e fui lentamente, alerta para ver o que estava acontecendo. Não encontrei nada, não tinha ideia do que estava acontecendo. Voltei para o meu quarto e, como por mágica, consegui rezar. Isso me deu certa calma e continuei fazendo minhas coisas. A noite caiu, a fome apareceu, caminhei pelo corredor que leva às escadas e, justo ao começar a descer, novamente ouvi aquela voz que queria me fazer acreditar que era minha mãe. "Breno, venha, estou na frente de casa." Não sabia o que fazer. Voltei para cima, tentando me acalmar, quando novamente a vi, aquela silhueta com a mão estendida. Desta vez não foi embora. Desta vez olhei direto para ela e ela ficou ali. Pouco a pouco, quanto mais eu olhava, ia tomando forma. A forma de uma mulher com cabelos longos, mãos muito longas e finas. Fiquei congelado. Tentava chorar, mas não conseguia. Era como estar fora do meu corpo. Ela apenas me olhava, não se movia, só estava ali apenas olhando. Quando consegui voltar a mim, olhei para o relógio. E tinham-se passado 30 minutos, dos quais eu não lembrava absolutamente nada. Eu sentia que tinham sido apenas segundos. Desci e tentei me acalmar. Preparei um café e um pão. Fiz isso para pensar em outra coisa, para realizar movimentos automáticos que me tirassem do transe de terror por um momento apenas. Justo quando eu mordi meu pão, ouvi novamente: "Breno, caramba, vem." Desta vez era um tom mais irritado, como se estivesse me repreendendo, mas ainda era a voz da minha mãe. Jurava que era ela. Fiquei desesperado e gritei: "Já chega, você não é minha mãe." Houve silêncio. Depois ouvi uma risada que até hoje me persegue. Não tinha ideia de como reagir a isso. Rezei novamente, mas continuei ouvindo a mesma coisa. Não aguentava mais. Sabia que não conseguiria dormir nem fingir que nada daquilo estava acontecendo. Preparei minhas coisas e liguei para minha avó, que na época ainda estava viva e era nossa vizinha, morava algumas ruas de distância. Peguei o telefone que estava na sala para avisar se podia dormir lá pelo fim de semana, mas tentava lembrar o número e não conseguia. É um número que até hoje lembro, mas que naquele momento não conseguia discar. Deixei o telefone de lado, tentei me acalmar e decidi ir sem avisar. Sabia que, contando a ela, tudo ficaria melhor. E ao caminhar até a porta de entrada, o telefone da casa começou a tocar, com o toque que atribuía à minha avó. Eu não podia acreditar. Sentia que minha avó sabia o que estava acontecendo e por isso estava ligando. Atendi e ela me perguntou: "Meu filho, você ligou, mas só se ouvia a sua respiração. E antes de desligar, você disse adeus. Tá tudo bem? Quer que seu avô vá até aí?" Justo quando ia responder que não, que nada estava bem, voltei a ouvir: "Breno, vem aqui." Mas já não era a voz da minha mãe. Era a mesma voz que tinha rido antes. Peguei minhas coisas e usei minhas chaves, mas nenhuma delas abria. Era como se fosse outra fechadura. Não sabia o que fazer, mas por alguma razão me sentia seguro ali. Era como se ali eu não pudesse sentir nem ouvir nada. Finalmente o cansaço me derrubou e dormi. Não sentia frio, não sentia nada, só dormi. Achei que tudo era um sonho, um pesadelo. Acordei com a brisa da chuva, eram 2 da madrugada. Já mais tranquilo e depois de ter descansado um pouco, criei coragem e corri para o quintal. Mas justo ao chegar, fiquei congelado. Lá estava a mulher que eu havia visto junto ao poço, com o braço estendido, apontando para ele e com um sorriso que conseguia ver
entre a escuridão. Vi que seus lábios se moviam, mas não ouvia nada, como se quisesse que eu me aproximasse. Minha mente rezava, e o que fiz foi correr para o meu quarto e me trancar. Sabia que não faltava muito para amanhecer, então fiquei ali com todas as luzes acesas. O amanhecer chegou e a chuva parou. Apaguei as luzes e, junto com o meu escapulário, desci como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali. Peguei minhas chaves e minhas coisas, não sem antes ver que a proteção daquele maldito poço tinha o cadeado que meu pai sempre dizia para não tirarmos, para evitar acidentes. Não sei quem o tirou, se fui eu naqueles momentos em que não sabia o que estava acontecendo, ou se foi aquela entidade. Por favor, curtam e se inscrevam se vocês estão gostando. Agora continuamos. Gostaria de relatar uma história que aconteceu comigo e mais 3 amigos, Marcos, João e Pablo, no ano passado. Isso aconteceu quando decidimos acampar no Parque Nacional do Caparaó. Hoje em dia moro em Mimoso e o lugar que visitamos é uma colina bastante grande, onde no topo há uma cruz enorme que pode ser vista de vários quilômetros de distância. Era costume subir em certa época do ano, juntava-se muita gente e todos faziam o mesmo caminho, que era um pouco longo. Quando chegávamos ao topo, acampávamos a noite toda e descíamos no dia seguinte. Toda essa história começa numa noite com os amigos. Já com algumas cervejas, começamos a falar sobre viagens que deveríamos fazer juntos, aquelas que só ficam na conversa e nunca se realizam. Até que Marcos disse: vamos subir no próximo fim de semana, quem topa? Todos dissemos que sim, pensando que só ficaria na conversa. E assim ficou por uma semana, até que Marcos, pelo grupo de WhatsApp, perguntou quando iríamos. Para falar a verdade, acho que ninguém queria ir, mas todos dissemos que sim para não fazer, por sentir-se mal. Combinamos de ir em um fim de semana, chegou o dia e havíamos combinado de nos encontrarmos na casa de Marcos no sábado, às 4 da manhã, para sair cedo e não pegar tanto sol. Como combinado, no sábado todos estávamos na casa dele com nossas mochilas cheias de comida e água, já que não desceríamos até o dia seguinte. E assim começamos a subida. Quando já tínhamos aproximadamente 3 horas de caminhada, João disse de repente: espera, desliga a música porque estou ouvindo algo. Rapidamente desliguei a caixa de som que levávamos conosco e ao longe, prestando muita atenção, dava para ouvir o barulho de um bode. Não sei muito sobre o assunto, mas sei que não deveria haver bodes ou cabras por lá. Ignoramos o som depois de alguns segundos e continuamos o caminho morro acima. 20 minutos depois, João voltou a dizer: olha, lá está o que estava fazendo os sons. Alguns metros de nós conseguimos ver um bode, não muito grande. Decidimos pegá-lo e voltamos para o caminho. Todos jogamos nossas mochilas e coisas no chão e começamos a persegui-lo. Até que em um momento todos nos separamos. Ao longe ouvi um grito de Marcos e quando chegamos a ele estava sentado no chão como se estivesse recuperando o fôlego. Ele nos disse: já tinha agarrado o filho da mãe, mas ele me mordeu e se soltou. Começamos a rir dele até que nos mostrou o antebraço onde foi mordido. Não parecia nada grave, mas estava sangrando. Começamos a cuidar dele com o que tínhamos. E então ele disse: essa coisa tem uma força tremenda. Meu pai tem alguns até maiores, mas nenhum com a força desse que se soltou. Continuamos rindo e começamos a procurar nossas mochilas que havíamos deixado jogadas. Fomos encontrando uma por uma, até que a de Marcos encontramos pendurada bem no alto de uma árvore. Perguntamos se ele havia deixado ali e ele disse que não. Nos disse: certamente algum de vocês a pendurou lá. Parem de brincadeiras e me ajudem a tirá-la. Quando abaixamos, estava com um cheiro horrível de carniça. Pensamos que era a comida que ele carregava, que deveria ter estragado com o calor. Não demos muita importância e continuamos subindo. O dia transcorreu normalmente, exceto pelo fato de que dentro da mochila de Marcos encontramos um pássaro morto, já quase se decompondo. Muito irritado, ele nos perguntou quem tinha sido o engraçado que colocou aquilo lá. Todos dissemos que não tinha sido nenhum de nós. Jogamos fora e continuamos o dia o mais normal possível, com o barulho do bode ao longe, até que na madrugada voltou a se ouvir, mas agora muito, muito perto de nós. Eram quase meia-noite,
quando começou a ser ouvido e acordou a todos. João foi o primeiro a vê-lo e disse: "Agora ele não vai escapar, filho da mãe", e começou a correr atrás dele. Esse animal geralmente é agressivo, mas esse também começou a correr. E quando João estava bem perto de alcançar, Lu se jogou sobre ele e conseguiu agarrá-lo por uma pata. Embora João fosse meio gordinho, o bode o arrastou por vários metros até que ele o soltou. Continuamos correndo atrás dele até que juro que o animal ficou em duas patas e correu assim enquanto gritava: "Marcos, Marcos!" E juro que estava rindo, aquela coisa estava rindo de nós. Ficamos congelados até que olhamos para Pablo. Ele estava agachado, tremendo como uma criança enquanto as risadas se afastavam. Nenhum de nós conseguia falar, as palavras não saíam. E quando conseguimos, percebemos que Pablo não estava conosco. Começamos a procurar. Luí, não muito longe, o encontramos. Estava chorando com a cabeça entre os joelhos, não parava de chorar, até que nos disse. Eu continuei perseguindo, segui aquela coisa, até que ele falou comigo, falou com a voz da minha mãe. A mãe de Pablo havia falecido alguns meses antes. Ele nunca nos contou o que aquela coisa lhe disse para que chegasse ao ponto de chorar e, para ser sincero, não queremos saber. Não conseguimos mais dormir e assim que deu 4h30 da madrugada, começamos nosso caminho de volta. Demoramos muito mais do que o normal para voltar, já que ainda se ouvia os gritos do animal nos seguindo. Quando finalmente chegamos, o pai de Marcos viu que estávamos diferentes e nos perguntou o que havia acontecido. Quando contamos todos os detalhes, ele nos disse: "Sim, rapazes, eu também já vi, mas apenas ignorei." Quando viu que eu estava ignorando, começou a falar comigo com a voz do meu pai, me dizia coisas que só ele e eu sabíamos e ria. Não pude aguentar e voltei. Aquela coisa é o próprio diabo. Já fazia anos que não ouvíamos sobre isso até vocês me contarem. Claro, nenhum de nós voltou a subir. Nunca nos passou pela cabeça retornar àquele lugar onde tivemos a pior experiência de nossas vidas. Dando sequência, vamos a mais um relato. Meu nome é Marcos, sou paramédico em Belém e já vi de tudo na minha profissão. Quando se lida com vidas à beira da morte, o inesperado se torna rotina. Mas uma noite, durante a pandemia, algo diferente aconteceu. Algo que ainda me faz questionar a realidade do que vivi. Era um plantão aparentemente tranquilo quando o chamado urgente veio. Uma mulher de 60 anos havia sofrido uma parada cardíaca em sua casa. Sem perder tempo, embarcamos na ambulância e, por sorte, o local não era distante. Chegamos rápido, mas assim que pus os pés naquela casa, senti uma pressão estranha, algo que não era apenas o peso do dever. O marido da mulher nos recebeu na porta, olhos perdidos, voz frágil. Ele nos levou até a sala, onde ela estava deitada no sofá. A cena em si era comum para quem está acostumado a esse tipo de situação. O que não era comum era o silêncio absoluto, como se algo tivesse apagado todo o som do mundo lá fora. O único ruído era o som abafado dos nossos passos e da respiração ofegante do homem. A mulher estava pálida, fria. Iniciamos imediatamente a reanimação, mas os sinais vitais não voltaram. O monitor permanecia sem registrar qualquer batida do coração. O marido insistia, em meio ao choque, que ela simplesmente havia caído morta, sem aviso. Continuamos o procedimento, mas uma sensação crescente de desconforto tomava conta de mim. Algo no ar parecia errado. Colocamos o corpo na maca e nos preparamos para levá-la ao hospital. Durante o trajeto, meu colega de trabalho monitorava os sinais da mulher ainda ausentes enquanto eu ajustava os equipamentos. Até então, tudo seguia o curso normal de um resgate fracassado. Mas aí o telefone tocou, era um número que eu não reconhecia. Algo incomum em um momento como aquele, mas decidi atender. "Alô?", disse, esperando que fosse alguém da central com alguma instrução de última hora. Do outro lado, uma voz fraca, quase sem força, emergiu. "Por favor, não me leve." Era uma voz feminina, tão frágil que por um segundo achei que estivesse imaginando. Meu coração acelerou. Olhei imediatamente para a mulher na maca. Nada. Ainda estava ali, imóvel, sem vida, como os monitores confirmavam. Deixei o telefone cair no chão. Meu colega, imerso nos procedimentos, não notou minha inquietação. "Você ouviu isso?", perguntei, minha voz um tanto trêmula.
Ele olhou para mim, confuso, e balançou a cabeça, voltando a se concentrar no monitor, que permanecia silencioso. Não havia explicação. A mulher estava morta, não havia dúvida. Ainda assim, a sensação de que algo invisível se movia ao nosso redor crescia a cada minuto. Chegamos ao hospital e, como esperado, ela foi declarada morta pelos médicos. O corpo foi levado e, no papel, tudo parecia um caso comum de parada cardíaca. Mas, para mim, nada mais parecia normal. De volta à ambulância, o silêncio entre mim e meu colega era quase palpável. Ele provavelmente não notara nada além do usual, mas eu sentia que tinha sido parte de algo que não pertencia a este mundo. Naquela noite, quando cheguei em casa, o som daquela voz ainda martelava na minha mente. Não me leve. Como isso era possível? Será que a mulher de alguma forma ainda estava consciente? Talvez em algum lugar entre a vida e a morte, ela lutasse para permanecer. Nas noites seguintes, a lembrança daquele telefonema me perseguia. Comecei a evitar atender ligações desconhecidas durante os plantões. Mas foi em uma noite, cerca de uma semana depois, que a coisa escalou para algo além do imaginável. Estava deitado, quase dormindo, quando meu celular, deixado sobre o criado mudo, vibrou. Com o coração acelerado, estiquei o braço e olhei para a tela. Mais uma vez, um número que eu não reconhecia. Respirei fundo, hesitando, mas acabei atendendo. Alô? Minha voz soava tensa, quase quebrada pelo medo que vinha crescendo desde aquela noite. Do outro lado, o silêncio era absoluto, até que uma leve estática surgiu, seguida por aquele mesmo tom frágil. Não me leve. Me sentei na cama, o coração martelando no peito. O telefone escorregou da minha mão, caindo no chão, mas a voz continuava, mesmo sem o aparelho ao ouvido. Cobri o rosto com as mãos, tentando afastar o terror irracional que me invadia, mas a sensação de que algo estava ali, comigo no quarto, se intensificava. Eu podia sentir a presença tão clara quanto o toque de uma mão invisível que quase encostava em mim. Depois disso, as semanas passaram lentamente. Evitava falar sobre o que aconteceu com meus colegas, achando que seria taxado de louco. Mas o medo constante de que aquela presença voltasse me mantinha em alerta. Por mais que tentasse ignorar, o telefone continuava tocando em horários estranhos, sempre com o mesmo número. Eu já não atendia mais, mas o som do toque me lembrava a cada vez daquela noite em que o inexplicável me encontrou. Não sei o que aconteceu de fato naquela noite. Não sei se foi apenas o reflexo de uma mente cansada, ou se de algum modo aquela mulher estava de fato implorando por algo que ninguém mais poderia ouvir. Tudo o que sei é que desde então o silêncio nunca mais foi o mesmo para mim, e o toque de um telefone é algo que sempre carrega um significado que eu jamais esperava ter que enfrentar. Se você curte esses relatos, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar. Agora vamos ao próximo relato. Meu nome é Ana, tenho 29 anos e sou socorrista. Já vi muita coisa no meu trabalho, mas há uma noite em especial que nunca vou esquecer. Não era minha primeira madrugada de plantão e certamente não seria a última, mas o que aconteceu naquela noite mudou a maneira como eu encaro o que acontece quando alguém parte. Era perto das 3 da manhã quando recebemos uma chamada para uma parada respiratória em um bairro distante, quase na periferia. O tipo de chamado que faz você se preparar para o pior. Não havia muito tempo para pensar, apenas agir. Partimos rapidamente, meu parceiro, dirigindo com a sirene ligada, enquanto eu revisava mentalmente o que precisaríamos fazer. Ao chegarmos, encontramos um homem de meia idade, já sem pulso. Ele estava deitado no chão da sala de estar de uma casa antiga, cercado por parentes que pareciam petrificados, sem saber o que fazer. Rapidamente começamos as manobras de reanimação. Estava claro que ele já havia partido há algum tempo, mas nunca desistimos sem lutar. No trajeto para o hospital, eu e meu parceiro tentamos de tudo. Massagem cardíaca, adrenalina, o desfibrilador, nada funcionava. O monitor mostrava uma linha reta e o tempo parecia se arrastar cada vez mais devagar, à medida que o desespero se instalava. Sabíamos que ele não iria voltar, mas seguir o protocolo era o que nos restava. Quando chegamos ao hospital e entregamos o corpo, a sensação de alívio físico misturada com a exaustão tomou conta de mim. Deixamos o hospital quase em silêncio, apenas com o som do motor da ambulância preenchendo o vazio.
A madrugada fria e o cansaço pareciam nos envolver em uma bolha de silêncio, mas de alguma forma não era apenas isso. Eu senti algo estranho, não queria dizer nada, achando que era apenas o desgaste me pregando peças. Mas ao entrarmos na ambulância para voltar à base, senti como se o ar tivesse ficado pesado. Enquanto dirigíamos pela estrada deserta, tudo ao redor estava quieto demais. Olhei para meu parceiro, ele parecia focado na direção, provavelmente também sentindo o peso da noite. Tentei relaxar e me concentrar em qualquer coisa que me tirasse daquela sensação desconfortável. Mas aí, por puro reflexo, olhei pelo retrovisor. Meu coração disparou. Ali, no banco traseiro, estava uma sombra, como se alguém estivesse sentado exatamente no lugar onde o homem que socorremos havia estado minutos antes. Era uma presença imóvel, mas inegável. Eu pisquei, tentando me convencer de que era apenas a minha mente me enganando. Talvez fosse a luz da rua, ou o reflexo de algo do lado de fora. Mas não era. A sombra continuava ali. Não me mexi, não respirei fundo, apenas olhei para frente, tentando ignorar o que eu havia acabado de ver. Meus olhos ardiam de tanto tentar manter a calma, mas o desconforto crescia a cada segundo. Parecia que algo ou alguém estava conosco. A temperatura dentro da ambulância parecia cair, e a sensação de estar sendo observada se tornou quase insuportável. Quando finalmente chegamos à base, desci da ambulância o mais rápido que pude, tentando disfarçar meu nervosismo. Fiquei de costas para o veículo por um tempo, fingindo mexer no celular, apenas para evitar ter que olhar para dentro de novo. Meu parceiro saiu logo depois e me perguntou se eu estava bem. Não sabia como responder, então apenas balancei a cabeça, forçando um sorriso, mas a sensação não passou. Mesmo de volta à base, sentia como se aquela sombra ainda estivesse conosco, como se tivesse nos seguido desde aquela casa. Fui para a sala de descanso, tentando afastar o que tinha acontecido, mas a inquietação me consumia. Fiquei sentado ali por um tempo, olhando para o relógio na parede, cada minuto parecendo uma eternidade. Tentei dormir, mas algo me mantinha acordada. A imagem daquela sombra no banco traseiro estava cravada na minha mente. E não importava o quanto eu tentasse me convencer de que era apenas o cansaço, uma parte de mim sabia que aquilo era real. Havia algo naquela ambulância que não deveria estar lá. A semana seguinte foi complicada. Cada vez que voltávamos de um atendimento, eu sentia o mesmo peso. A cada vez que eu olhava pelo retrovisor, ficava apavorada de ver aquela sombra novamente. Não aconteceu de novo, mas a sensação de que algo estava nos vigiando, de que havia mais do que apenas nós dois na ambulância, nunca me abandonou. Mesmo agora, sempre que saio para um atendimento em uma madrugada fria, me lembro daquela noite. Fico em alerta, sempre prestando atenção no que acontece ao meu redor, no que meus olhos podem ou não ver. Não sei o que aquilo era, se era apenas a minha mente cansada ou se de alguma forma aquela alma não havia partido completamente. Mas de uma coisa tenho certeza, não estava sozinha naquela ambulância naquela noite. Encerramos os relatos de hoje. Agradeço de coração a todos que acompanharam até aqui e um abraço especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, seu amigo Raul.